Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo encontro da Quinta Mil, hoje com a temática Interromper. Afinal, entre o padrão antigo e a vida que você deseja, existe uma verdadeira decisão. Não basta a gente enxergar para mudar. Isso precisa gerar um movimento interno extremamente relevante para que a gente consiga, de fato, interromper os nossos padrões. Na semana passada, nós começamos um movimento que fez com que a gente começasse a enxergar quais são os nossos padrões, os nossos números, o nosso custo de vida, como a gente mapeia a nossa organização financeira de forma efetiva, para daí começar a entender o que sobra, o que não sobra, o que eu preciso, de fato, modificar na minha jornada e no meu comportamento, para que a gente gere um movimento de mudança efetiva. Seja bem-vinda, Pri. Hoje a gente quer trazer uma pergunta que é o que acontece quando você já sabe o que precisa mudar e mesmo assim continua fazendo tudo igual. Na nossa metodologia, a gente trabalha o segundo movimento da metodologia 1000, que é o mais no final do mês a gente volta e olha que tudo continuou exatamente igual. Porque a gente percebe que a mudança ela não depende apenas de você estabelecer que tem uma nova meta. Requer um movimento interno de construção. E muitas vezes esse movimento interno, ele não é internalizado de uma forma imediata, ele gera um desafio. Por isso, depois a gente reconhecer um padrão financeiro que se repete, a gente precisa entender o que esse padrão protege, porque afinal os padrões, os nossos perfis de comportamento, eles não estão aqui para brigar conosco, né? Eles estão aqui para a consciência, a gente passa a compreender o que ele nos protege, como é que a gente vai perceber uma estratégia ou implementar uma estratégia que modifica esse custo para a nossa vida, porque para além da gente ser mantido ali no ciclo automático, a gente tem um custo que a gente não percebe até a gente trazer todo esse contexto para a consciência. Então, o movimento que a gente sugere sempre que façamos é identificar aquele desejo genuíno que te move, criar uma resposta nova possível. Essa resposta precisa respeitar quem nós somos e como a gente precisa estar mantendo a gente num ambiente de potencializar os nossos talentos. E a gente sugere que toda vez que a gente assume uma decisão e uma ação concreta, ela precisa ser implementada nas próximas 24 horas, para gerar realmente o ciclo de mudança, para a gente começar um exercício real de rompimento daquilo que a gente está vivendo. Quando a gente traz isso para a metodologia, a gente faz esses dois movimentos que são complementares, né? Só mapear não muda comportamento, só interromper nos faz entender o porquê, mas não nos dá clareza. Então, eu preciso conectar essas duas etapas, entender o que esse padrão está querendo me dizer, né? Então, qual é o meu ciclo atual, qual é o meu custo de vida, para onde vai meu dinheiro, o que sobra, o que falta, o que se repete. E para interromper, eu preciso entender qual é esse padrão, por que ele me protege, o que ele está me protegendo, o que ele tentou me proteger até aqui, quanto isso está custando de forma inconsciente, para que você tenha consciência e faça uma escolha daquilo que você quer implementar a partir de agora. Então, gerar um exercício de mudança. Dentro do contexto do ciclo financeiro automático, a gente fala que tudo começa com um acontecimento. E aquele acontecimento vai ter um evento externo que vai disparar aquele ciclo, vai ter um gatilho, vai ter uma dor essencial que vai fazer com que a gente execute ou tome uma determinada decisão, uma ação naquele momento. Isso tem um significado. Quando a gente está no automático, está ali embebido naquela situação, revisitando aquele mesmo ciclo, muitas vezes a gente nem se dá conta de perguntar e interpretar o que ele está acontecendo, ou por que ele está acontecendo. Então, a gente faz uma interpretação automática, baseada nas nossas crenças, nas nossas vivências, no que a gente trouxe dos nossas heranças sistêmicas, por exemplo, né? E isso vai repercutir em sensações, porque o nosso corpo reage a tudo aquilo que a gente está sobrecarregando. Eu tenho um peso nos ombros, eu tenho um aperto no peito, então todas as sensações, elas vêm dentro do contexto automático, eu não paro para perceber, eu não sei fazer essa interpretação, isso vai responder num comportamento financeiro automático. Então, é aquele momento que eu vou fazer mais uma compra por impulso, é aquele momento que eu vou fugir de olhar para os meus números, é aquele momento que eu vou dizer sim ao invés de não, sem estabelecer um limite e gerar um comprometimento do meu rendimento que não foi
proposto por mim. E isso vai trazer uma consequência. E essa consequência reforça o padrão. E outros momentos a gente parece que estamos voltando para todo o início, para refazer o nosso ciclo, o nosso padrão, e reavaliar como é que a gente está crescendo financeiramente dentro da vida. E a gente diz cada vez mais que o padrão ele não é um inimigo, ele é uma proteção. A gente faz essa avaliação com base em cada um dos 5 perfis que a gente avalia dentro da relação com o dinheiro, qual é o padrão ou qual é o perfil que está relacionado. Vou observar esse padrão, como é que ele reage frente às decisões financeiras. Aqui é um exemplo de um perfil que decide muito pelo afeto, que gasta para acolher as emoções, para aliviar a sensação de abandono, que evita limites por medo de rejeição, então tem dificuldade de dizer não. Quando ele vai ser convidado a olhar para a organização financeira, ele vai justificar todos os gastos, ele vai ter dificuldade de se priorizar, ele vai perceber que quase tudo vai para fora e não para a própria vida. E para interromper esse padrão, a gente precisa olhar com muito cuidado e amor, né? Incluir uma meta financeira própria, que respeite a sua necessidade de conforto, de aconchego, as suas necessidades pessoais, estabelecer estratégias para criar limite com a relação com o outro, sem estabelecer um sentimento de culpa, estabelecer rotinas de pausas para que, antes de executar um gasto impulsivo, eu tenha um momento de acolhimento, de aconchego pessoal antes da decisão. Então, a gente tem estratégias que vão variar a cada padrão, a cada perfil comportamental, a cada forma que a gente vai se relacionando com o dinheiro. E é claro que quando eu penso nesse traço, por exemplo, eu preciso assegurar que a potência dessa pessoa, desse perfil, ela seja preservada. Então, a sensibilidade, o vínculo, a generosidade, a comunicação. Então, o ambiente ele precisa preservar o que eu tenho de potência e tenho que estabelecer estratégias que respeitem o meu funcionamento para mudar um padrão que, naquele momento, é autossabotador, é um padrão de escassez, é um padrão que me prende a um ciclo de não fazer o meu patrimônio crescer. Então, esse é um exemplo de perfil, e a gente faz essa mesma análise com cada um dos perfis que lidam e reagem diretamente com o dinheiro. Então, a gente fala aqui do conector, do estratégico, do guardião, do performer, para que a gente possa observar exatamente como é que ele se comporta em cada um desses cenários. E o visionário também nesse contexto. E a gente vai trazer sempre uma pergunta-chave, né? Você que tem esse perfil, está cuidando ou está tentando comprar livre? Então, da mesma forma, quando eu tenho um padrão que reage às decisões financeiras sempre pensando na família, nas suas responsabilidades, na necessidade de olhar com responsabilidade para si sempre, como se fosse a pessoa que vai salvar todo mundo, ou que precisa responder por todo mundo, que trabalha além do limite, que não sabe estabelecer um movimento de pausa, e tem ali uma sobrecarga gigante. Quando eu preciso convidar essa pessoa para olhar para o dinheiro, geralmente vai ser quem vai observar que os gastos todos são inegociáveis, porque responde e resolve a vida de todo mundo. Então, é difícil tirar um nível alto de prioridade de cada despesa. É uma pessoa que tende a sentir culpa se vai reduzir, principalmente se isso gerar impacto para um terceiro. E é uma pessoa que tende a perceber o futuro sempre deixado para último lugar. Ela se deixa para último. Ela não prioriza sonhos pessoais, ela não consegue investir no seu próprio sonho pessoal. E como é que a gente interrompe um padrão de um perfil comportamental como esse? A gente precisa separar o que é responsabilidade e o que é sobrecarga, o que é seu e o que não é seu. Criar um espaço de segurança financeira para que consiga entender que existe um cuidado essencial, que é uma potência, existe uma resistência, uma responsabilidade real, que é nítido e válido para aquela pessoa, mas eu não tenho que sobrecarregar a minha vida, a minha organização financeira, cuidando e resolvendo a vida dos outros. E a gente vai sempre perguntar, essa responsabilidade é sua ou você se acostumou a carregar? Né? Porque é uma sensação de que se a gente não fizer pelo outro, o outro não vai ser capaz de fazer. Então, é quando a gente muda a lógica do apoio para a ajuda e dá a essa pessoa uma condição de se fazer suficiente para si e fazer o outro crescer, porque você tira esse excesso de proteção, de cuidado com o outro. Né? E esse exercício ele não é simples, porque toda vez que a gente tem uma decisão, a gente vai se perguntar, no mínimo, estou disposta a pagar o preço dessa mudança de comportamento? Eu me autorizo internamente a viver esse resultado? Ou se eu tenho uma decisão que precisa
avaliar a minha capacidade de execução, ou seja, eu sei o que fazer, eu realmente conheço os meus números, eu sei como investir, eu sei o resultado que eu vou colher disso, então eu tenho o conhecimento, a habilidade necessária. Então, a gente faz uma composição desses 3 pontos para que a decisão ela seja sustentada. Dessa forma, a gente vai evitar voltar para um ciclo automático novamente e retomar o mesmo ciclo e mesmo padrão, né? Isso é muito comum a gente ver a repetição dos ciclos quando a gente não tem a resposta clara e segura para cada uma dessas decisões. Né? Como eu não preciso simplesmente saber, eu preciso estar disposta a fazer, eu preciso me autorizar a viver isso, e eu preciso também saber e ter um caminho claro para isso. Então, eu percebo, eu vejo o padrão com clareza, eu compreendo qual é a função que ele está me protegendo, eu decido implementar uma nova resposta, eu vou dar o primeiro passo concreto em uma ação diferente, e eu preciso sustentar esse processo de forma sólida, para que a gente não volte nesse ciclo automático sempre, né? E dentro desta lógica, eu não vou conseguir gerar uma mudança de comportamento se eu não tenho motivo e objetivos reais, se eu não tenho qual é o sonho que vai ampliar a minha capacidade de fazer esse movimento de mudança, e vai me fazer sustentar a decisão do custo que eu preciso assumir quando eu mudo a minha identidade, quando eu mudo a minha lógica, quando eu tenho uma nova prioridade para ser estabelecida. Qual é o desejo que sustenta isso? Qual é o motivo que vai lhe levar a fazer isso todos os dias, né? Tem um objetivo concreto, mensurável, alcançável, e a gente sempre propõe uma ação que em 24 horas eu já consiga iniciar uma implementação, senão vai ser mais uma promessa que a gente leva lá para o futuro e não traz uma mudança concreta dentro da nossa linha de referências, né? E dentro dessa lógica, né, se eu tenho uma consciência de mudança, mas que vida a gente vai construir se o dinheiro deixasse de servir apenas para apagar incêndios? Porque até aqui a gente tem visto como é frequente a gente organizar a nossa vida financeira para pagar boletos. A gente colocar o dinheiro como uma referência muito mais pesada, porque vem para pagar boletos, não vem para trabalhar a meu favor, não vem para gerar cada vez mais liquidez e rendimentos a meu favor. Né? Então, é uma mudança de mindset, de cultura que a gente propõe sempre com esse movimento da Inspirar Finanças. Faz sentido esse movimento para vocês? Pri já viveu muito disso. Minha câmera fechou. É verdade. E ainda vivo, né? Porque é um acontecimento constante, né? É um passo depois do outro. Esse aprendizado ainda reverbera muito na minha vida. E, assim, todo esse processo me fez perceber o impacto das relações, todos os processos, desde a parte de olhar para as finanças até a parte de me dar conta de que, assim, eu posso transformar isso aqui de alguma maneira. A parte de passar pela constelação e poder olhar para as relações no meu entorno sob uma perspectiva que eu não fazia a menor ideia. Inclusive, eu era uma pessoa que era bastante resistente a esse método, né? Eu sempre pensava, meu Deus, fazer constelação. E na hora que eu me deparei com a constelação, eu vi como ela me levou para uma expansão de consciência e foi num passo muito assim rápido, né? Às vezes você mexe uma coisa e você diz, né? Expande ali muito, é como se você conseguisse a partir dali ressignificar determinados comportamentos e compreender aonde que estava, né? É uma chave que vira, é uma coisa que transforma. E assim, para mim, né? Como você fala, o dinheiro para apagar incêndio, eu estava no meio do incêndio, meu Deus, Deus me livre. E realmente hoje, né? Com o tempo que já passou, hoje eu já estou em um outro lugar de organização, né, em um outro lugar de planejamento, né, questões que eu tinha há um ano atrás. Hoje, graças a Deus, graças a esse olhar, a essa organização, a capacidade da gente né, de ter uma orientação para resiliência, porque às vezes você até é resiliente, mas se você não tiver uma boa orientação, um bom planejamento
para você realizar aquilo ali, você pode até alcançar um objetivo, mas talvez demore muito mais, né? Você vá muito mais lentamente. Então, assim, hoje, financeiramente, eu ainda não estou do jeito que eu quero, porque eu estou trabalhando nesse processo. Mas a minha condição há um ano atrás era outra, assim, que eu achava, inclusive, que ia demorar bem mais para dar solução, né? E graças a Deus, com a orientação da Inspirar e todo o caminhar que a mentoria me proporcionou e de alguma forma me proporciona ainda. Outro detalhe bem importante para mim foi a questão da análise corporal, que para mim fez muita diferença, porque eu não tinha aquela perspectiva sobre a minha pessoa. Então, eu tinha um desenho de mim que me achava, né, aquela coisa do achar, eu me considerava, eu estava presa numa, na verdade, não era minha, era do que os outros tinham de mim. Então, eu me lia pela leitura das pessoas do meu convívio, né? Pai, mãe, enfim. E aí você vem e faz uma análise corporal que te direciona, assim, traz clareza, fala, não, o seu corpo está dizendo que você tem esse perfil. Se você utilizar isso em seu benefício, você vai por um caminho muito melhor, muito mais rápido. E a partir dali, eu comecei de fato a olhar para essa minha capacidade e dizer: não, eu tenho habilidade para isso e agora eu vou executar. Agora eu vou executar, porque eu sei que eu tenho, porque a minha análise corporal me disse isso. Então, assim, esse ponto também, eu acho, assim, a minha vivência na Inspirar me diz e comprova na minha vida que existe um mix de ferramentas que fazem a gente expandir para em vários sentidos. Então, assim, você não dá um passo só baseado no olhar como eu vou me organizar financeiramente. Não, você dá o passo de como vou me organizar financeiramente, você dá o passo de como tem relações interpessoais que travam o meu me permitir viver a minha finança, e você tem a ferramenta que te traz o tipo, você tem essas e essas habilidades, estão aí, se você não está usando, ou é porque você não quer, né, por algum motivo, ou porque alguma coisa te segura e não te deixa fazer isso, mas que está aí, né? Então, eu realmente, para mim, a minha experiência dentro da Inspirar é uma experiência de progresso e de avanço. Como eu estava há um ano atrás e como eu caminhei nesse um ano, eu só tenho a agradecer. Realmente foi um dos melhores, assim, um dos investimentos com mais retorno, né, de vida e de finança, com certeza, porque quando a gente começa a conseguir sanar, né, o que está deixando a gente meio sem rumo, sem prumo, sem saber, e você começa a ter clareza, né, uma clareza sobre vários aspectos. Isso, para mim, nossa, transformou muito. Eu só tenho a agradecer a vocês. Minhas Maravilhosa. mentoras maravilhosas. Pri, você trouxe um ponto que é extremamente relevante, né? Que assim, a gente não está aqui prometendo mágica, nem estou saindo para fazer fortunas imediatamente, né? Existe todo um trajeto que a gente precisa cumprir, né? E aí, como a gente fala das nossas ferramentas, a análise corporal lhe dá quais são os seus talentos, né? Quais são as suas habilidades, o que que você está deixando de valorizar ou de aplicar a seu favor, né? Querendo ou não, a gente está muitas vezes nas escolhas que nos protegem de alguma forma, né? Que é o que a gente sempre diz, que a demora nos resultados esconde uma espera nas relações. E é exatamente essa espera que faz com que a gente até deixe adormecido algumas habilidades para não ir para o confronto, para não se posicionar, para não levar a nossa decisão à frente, né? A constelação ela já vem com uma outra perspectiva que aprofunda ainda mais esse contexto, que eu já estou olhando para quais são
quem são essas pessoas que de fato influenciam a minha forma de pensar, sentir e agir, né? Quais são as heranças, quais são os combinados inconscientes, que lealdade eu estou carregando, né? Que molda a minha forma de pensar e que pode estar simplesmente me sabotando. Então, a gente traz uma vivência para você observar exatamente esses padrões, né? E dali tem todo um contexto de, obviamente, se eu não busco mudar o meu comportamento, interromper esses padrões e ter consciência do porquê eles acontecem, eu vou ter muito mais dificuldade de tomar uma decisão assertiva, né? Para você, fez sentido seguir essa sequência? Eu primeiro conheço o meu perfil, depois eu avalio as minhas relações e o meu sistema. Como foi essa sensação assim, na hora de receber a devolutiva e viver a constelação na sequência? É que é assim, ó, é um passo muito importante. E a gente transforma ali um olhar, que faz muita diferença. Então, assim, para mim, todas as etapas foram muito surpreendentes, né? Mas, principalmente, a etapa da análise corporal e da constelação. Porque dentro da análise de passos, né, passos de organização e de como investir e de como organizar suas finanças e de onde você está alocando o recurso e tal, essa parte mais pragmática, a gente às vezes traz para a razão, né? Mas o que a gente normalmente não olha é o que está empurrando a gente que não está na razão para este lugar que nos coloca, às vezes, num lugar de dependência de um terceiro, num lugar de vítima para evitar determinado conflito. E quando você descobre que, na verdade, a sua questão financeira vem de questões relacionais, você já dá um start gigante, porque você começa a dar o primeiro passo, que é limite relacional para desenvolver o financeiro. Então, quando você chega na parte de você colocar as finanças no papel mesmo e decidir, ó, isso aqui vamos fazer assim, o que a gente tem agora, você já toma decisões muito mais consistentes, emocionalmente consistentes. Então, assim, você não toma decisão baseada em culpa, baseada em medo, você não vai tomar decisão baseada em necessidade de aprovação, você vai tomar a decisão dentro do que é real, porque o que é que eu percebo? Muitas vezes, se a gente tiver um planejamento, uma consultoria que abrace o caminho de como você investir melhor, de como você colocar melhor seu dinheiro, de como você traçar uma estratégia para você ter uma questão financeira boa, mais próspera e tal, e você tiver, né, a pessoa que fez a consultoria não tiver consolidado dentro dela os passos mais importantes, que são os passos de entender a si mesma e as suas relações para poder. Ela pode até dar aquela primeira mudança, mas aquilo não vai ter consistência. Logo, logo ela vai estar tirando o dinheiro que ela aplicou, digamos assim, para estar apagando incêndio em outro lugar, De novo, para estar voltar ao ajudando um ciclo. terceiro. Exatamente, aí você retoma o ciclo, se você não tiver consciente de você. E esses passos, para mim, foram muito importantes, porque na análise corporal, eu tive uma consciência de habilidades que, na verdade, nenhuma terapia foi capaz de me dar. Porque quando você pega uma pessoa que nunca te viu na vida, né? E aquela pessoa vai lá, olha para o seu corpo e diz, não, você tem isso aqui, você fala, é isso mesmo, é bem assim, mas eu não pensava que isso era uma qualidade, né? Eu achava até que isso era um defeito, todo mundo reclama disso em mim. E a pessoa me diz, não, mas você pode usar isso aqui para você fazer A, B. Por que que eu não dava valor para minhas habilidades? Por que que eu não... Você entendeu? Então, na hora que você constela, que você vê o que impacta para você no seu relacional, sinceramente, a gente passa uns dias assim, baqueado. Mas esse baque
vai reverberar, É assim, bom. é muito bom, porque a gente, assim, na hora a gente para pensar, sabe? A gente sai do automático, que a gente vive muito no automático, né? A gente vai executando e que nem você falou, Xô, a gente vai fica escolhendo apagar incêndio, né? E de É repente verdade. a gente vira e se dá conta e diz, não, pera aí, eu tenho que fazer estratégia aqui. Incêndio não tá me solucionando, né? Então, Exato. assim, para mim é um casamento perfeito isso aí. Eu É, recomendo qualquer pessoa que necessite olhar para dentro para olhar para fora. Eu digo, você quer uma consultoria financeira, você vai para inspirar, porque ela não vai só dizer onde você tem que aplicar, ela vai dizer, ó, aplique em você, para você depois não aplicar. Não é? Faz muita, muita diferença. que eu Sobre ia isso, a gente falar. sempre coloca, né, que a gente nunca começa pelos números e não tem como só olhar para os números, porque inconscientemente a gente acaba voltando para o mesmo comportamento. Por isso que o comportamento molda a nossa decisão financeira, o comportamento molda a nossa relação com o dinheiro. É o comportamento que molda, e não tem como a gente não ter consciência de quem nós somos, de quais são os nossos talentos, para poder tomar decisões que nos levem para realizar nossos sonhos, né? Suzy, seja bem-vinda. Depois eu vou deixar a Bem-vinda, gravação Suzy. da aula completa. Você pode ouvir um pouquinho mais sobre como nós começamos, mas a lógica de hoje é justamente entender que só conhecer o nosso movimento de números, de custo de vida, do mapear da organização financeira, ele não é suficiente para você iniciar um novo ciclo e romper completamente aquele ciclo automático. A gente precisa interromper esses padrões. A gente só interrompe um padrão trazendo ele para a consciência, entendendo exatamente o que ele quer nos dizer, do que ele está nos protegendo e como a gente implanta um novo comportamento, uma nova reação consciente frente a cada decisão financeira que a gente toma, né? Mano, você ia falar e eu te interrompi. Tranquilo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, senhor. Então, vamos lá. E hoje trazendo, falando do interromper, né? E toda a fala aí que Pri trouxe, que você trouxe também, show. Quando a gente fala em si da constelação e da mudança de comportamento associada à análise corporal, tudo, né? Do autoconhecimento, de olhar para dentro, é porque a gente permite isso. Então, o primeiro passo, a gente já começa a fazer essa quebra de padrão quando a gente se permite enxergar, né? Dentro da gente. Sim. Isso já é uma primeira mudança significativa. E acho que o processo da constelação, que traz muito do que o Pri estava falando, é justamente ela teve a coragem de olhar para que ela pudesse alinhar as três bases principais do que a gente traz dentro da constelação, né? Que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio entre dar e receber. Com isso, se a gente não tem, se a gente tem um desequilíbrio em uma dessas áreas, o resto tudo desequilibra. E aí vai desequilibrar nas relações, desequilibra no financeiro, desequilibra na nossa área de trabalho, em todos os âmbitos, né, que a gente permeia ali e que a gente vive no nosso dia a dia. Então, acho que o interromper é você trazer para a consciência, né, dentro da forma que seja, com a ferramenta que seja, que você precisa mudar determinadas coisas na sua vida. Pronto, você trouxe para a consciência, mas a ação vai sempre depender de você. E aí veio o que Pri falou, ela abraçou essa mudança, ela processou, porque assim, nos primeiros dias a gente fica processando tudo que está acontecendo, para a gente entrar no processo de ação, né, do movimento, para poder ir investir, realizar e liderar a nossa vida cada vez mais. Então, por isso que eu acho que essa toda a sequência de trajetória que a gente tem, né, na Inspirar Finanças com o Método 1000 é perfeito, porque é justamente isso. Né, o primeiro passo de olhar para dentro, de interromper o padrão, de seguir com o propósito, fazendo as mudanças que a gente precisa para poder a gente chegar na conclusão de liderar a nossa própria vida. Então, eu acho que como É isso perfeito. mesmo. E assim, é muito interessante porque em cada atendimento, em todos os atendimentos, a gente sempre começa, né, ouvindo que meu problema é dinheiro, né? Tipo, você começa a fazer aquela investigação, sim. E se você ganhar mais, né? Se a gente ganhar mais, a gente só potencializa aquilo que a gente já
tem de comportamento, de padrões, de ciclos, né? E é por isso que ganhar mais sem mudar comportamento não vai fazer você ter um resultado diferente. O que a gente escuta? Eu É até trazer, anotei aqui oxe, algum. é trazer um paralelo como se a gente fosse pro médico, né? O que você está sentindo? Ah, vamos entender? É mais ou menos isso. Se a gente não Lá no busca a dinheiro não causa, se muda. a gente não trata a raiz, a dor de cabeça vai continuar acontecendo, né? Vai E assim, o que a continuar. gente vê, que aí quando a gente começa a investigar essa questão financeira, a questão da relação com o dinheiro, a gente tem frases que são muito comuns, né? Tipo assim, eu sinto que tudo depende de mim, todo mundo depende de mim. Poxa, isso não é. Quanto mais eu ganhar, quanto mais pessoas dependerem de mim, menos eu vou fazer meu dinheiro crescer. Isso é uma lógica que a gente vê muito, né? Ou eu não consigo crescer inconscientemente, né? Eu sou a primeira da família que construiu patrimônio. Eu não consigo ir além porque ninguém mais está sendo exemplo ou está caminhando junto comigo. E você começa a ver inconscientemente, né, aquela trava real de ir além dos seus familiares, ir além das pessoas que são suas referências. Né? Inconscientemente, a gente se encolhe para poder manter no mesmo ciclo, no mesmo patamar daqueles que são as nossas principais referências, né? Ou eu ouço muito, tenho dificuldade de cobrar, não sei dar preço ao que eu vendo, eu não consigo qualificar, eu não sei negociar meu salário, meu custo. Então, isso também é um padrão comum quando a gente não conhece as nossas habilidades reais, né? Isso é muito comum. Outra é de eu não consigo dizer não. Sempre alguém vem me pedir alguma coisa e eu não consigo dizer não. Então, eu acabo assumindo responsabilidades que não são minhas. Isso é muito comum. E a gente começa a observar isso, tanto iniciando pelo padrão de analisar o comportamento, de olhar os seus perfis, entender que cada um dos 5 perfis que a gente observa tem uma dor latente, né? Eu tenho medo de rejeição, eu tenho medo do abandono, eu tenho medo de manipulação, eu tenho medo de ser humilhada, eu tenho medo de não ser escolhida, eu tenho medo de traição. Então, isso é o gatilho para você passar a moldar a sua forma de decisão, sempre no contexto de proteção. Então, a gente fala inconscientemente, como o Manu fala, o cérebro é o nosso maior protetor. Ele vai estar sempre nos mantendo no lugar de menos confronto, menos conflito, menos desconforto, né? Que é isso que faz com que a gente molde a nossa relação com o dinheiro. E é por isso que dentro da Inspirar Finanças a gente trabalha sempre autoconhecimento, porque eu preciso ter consciência de quem eu sou, trabalha o sistema, porque dentro do contexto familiar a gente herda crenças, a gente herda valores, a gente herda referências que vão carregar a vida inteira, a gente não tem consciência daquele lugar, e a gente trabalha também com a educação financeira básica, porque se eu não sei, né, onde eu quero chegar, eu não vou saber a estratégia correta de colocar o meu dinheiro trabalhando a meu favor, a gente não vai conseguir sair desse lugar. Fazendo sentido, Suzy, se você quiser falar conosco, compartilhar suas experiências, tanto abrindo o microfone ou colocando no chat, sinta-se à vontade, tá? Eu quero compartilhar, Pri, hoje, como nós estamos trabalhando o nosso baralho sistêmico. Você se lembra que você pegou uma carta que trazia Lembro, uma proposta de lembro do exercício? baralho. Foi mesmo. Hoje a gente está com Completo. ele agora em um mini aplicativo e é claro que você vai ganhar acesso a ele, né? Que você consegue Opa! fazer uma seleção do seu conselho do dia de forma individualizada, né? Então, você vai sortear o seu foco, você vai ter a sua carta, então, embaralhar e retirar a carta. E nesse movimento, obviamente, da troca de energia, de como a gente lida, né? Ele vai trazer um conselho sistêmico para você, né? Então, hoje, o que vai aqui nos guiar nesta linha é honrar o que veio antes. Né? No trabalho em constelação sistêmica, a riqueza não surge por acaso. Ela flui quando você confia no fluxo, honra o que veio antes e torna seu lugar com amor e respeito. Então, a gente respeitar o lugar de cada uma das coisas. E o que ela diz para a gente hoje? Dinheiro vem da vida e a vida veio através dos seus pais. Quando você rejeita o que veio antes, bloqueia o fluxo de tudo o que vem depois. Então, como a gente sempre diz, o dinheiro é energia, né? E a gente forma um ciclo de dar e receber, o equilíbrio da troca, quando a gente cuida também das nossas energias e a gente honra o que veio antes da gente. E aqui, quando a gente traz essa frase, ele também traz um E exercício. mais uma vez esse baralho me deu uma bofetada no meio da cara. Esse baralho é terrível.
Ele vê, ele não erra uma, meu Deus do céu. Pois é. O que é que ele E aí está a gente... dizendo hoje, Chico? Pelo amor de Deus. É mesmo. Então, ele traz para a gente também escrever uma frase de reconciliação. Então, dentro da constelação, o humano pode trazer um pouco mais. A gente sempre tem as frases que a gente vai repetir para poder reposicionar a nossa energia e reorganizar o nosso sistema, né? E para esta carta, eu vou deixar isso aqui para a gente, porque faz sentido. Escrever, agradeço pelo que recebi de vocês, foi o suficiente para eu seguir e prosperar. Fazer, repetir os mesmos ciclos que eles repetiram, ao contrário, para poder quebrar a barreira de que eu não posso ultrapassar o que eles construíram em seu legado. Aqui a gente quebra ciclos para poder fazer os nossos ciclos serem ainda maiores e a gente conseguir trazer um legado cada vez maior. Então, esse é hoje Assumir o uma seu das lugar, né? ferramentas. Assumir o seu lugar dentro do seu sistema é honrar o seu pai e sua mãe. É entender que você não é eles, você não deve assumir o lugar deles para com quem quer que seja, nem com eles, nem assumir o papel de mãe do seu marido, de esposa, ou de amigos, enfim. Vocês têm, cada um tem o seu lugar dentro do seu sistema. Né? E isso deve ser respeitado. Isso é honrar pai e mãe, isso é honrar a sua ancestralidade. Né? E veio e deixou tanta coisa de legado importante, de construção dentro da sua vida. Né? Eu acho que é esse caminho que a gente tem que encontrar o famoso equilíbrio aí também. Perfeito. E cada vez que a gente se abre, né, a refletir sobre essa mensagem, a exercitar de uma forma diferente, né, a gente vai também fazer com que eles sintam o quanto a gente honra a nossa relação, a gente fortalece os nossos vínculos e abre caminho para poder receber cada vez mais. Eu queria trazer, assim, por fim, só para a gente poder também compartilhar com o Suzy e os demais que vão ter a oportunidade de viver isso, como é a devolutiva da análise corporal e como é a devolutiva da própria constelação, né? Então, na análise corporal, Pri viveu isso claramente. A gente traz o gráfico dos percentuais de cada um dos traços que moldam o nosso comportamento. E aqui a gente vai ver quais são os nossos principais talentos. Então, a gente tem 5 traços que moldam nossa forma de pensar, sentir e agir. Cada um tem uma combinação única de percentuais. A gente traz isso no próprio contexto da devolutiva. Isso é um documento escrito que você recebe, que vai poder analisar e revisar toda vez que você desejar repensar sobre o seu posicionamento. A gente traz a ordem de resposta, então, qual é a minha sequência? Aqui, por exemplo, eu trago um exemplo de primeiro eu penso, depois eu ajo, depois eu sinto. E aí eu preciso respeitar o meu tempo de resposta. Eu nunca vou ser a pessoa que vai reagir no automático, ou agir automaticamente sem refletir sobre aquilo, né? A gente traz uma necessidade combinada, isso tudo vem do percentual de cada traço. Quanto eu tenho de necessidade de controle, quanto eu tenho de necessidade de perfeição. Isso molda a sua forma de entrega e a forma de você negociar as suas entregas em qualquer ambiente. Eu tenho uma análise de quanto eu preciso estar com pessoas, ou quanto eu preciso atuar sozinho, ou me recolher para não colocar os meus traços em sofrimento. Eu tenho um percentual do quanto eu penso emocionalmente ou racionalmente, então qual é o meu percentual de decisão. Eu estou mais apta a executar ou a liderar, ou determinar que alguém faça por mim, direcionar alguém para fazer por mim. Então, a gente analisa as polaridades, o nível, o percentual de dependência emocional, então, quanto eu estou propenso a estabelecer relações que me gerem dependência emocional e quanto eu tenho um percentual de ambição. Então, isso fala muito sobre nosso posicionamento dentro do mundo e muda a nossa forma, né, de analisar o que a gente está vivendo. A gente traz um mapa que descreve um pouco de cada uma dessas análises, aqui é só um exemplo. Traz para cada percentual dos seus traços qual o recurso que você tem potencialmente para cada percentual que você apresenta. Então, por exemplo, aqui eu estou falando de uma pessoa que o traço rígido é o maior traço. Qual é o talento do traço rígido, né? É a busca pela justiça, pela beleza, pela coerência, pela realização, tem uma clareza na comunicação, boa expressão verbal. Então, a gente traz, dentro desse contexto, o que é potencializado quando eu estou com o meu traço sendo respeitado, valorizado dentro de um ambiente, né, favorável. Além disso, eu vou trazer quais são os meus conflitos internos, ou seja, quais são aquelas dores que vão ser emergentes, que gatilhos podem me trazer no contexto de tomar uma decisão de forma equivocada, né? Nesse mesmo exemplo, eu tenho o traço rígido como maior. Qual é a maior dor do traço rígido? Ele vai sempre adiar a decisão se ele não se sente pronto, se ele não se sente perfeito.
é uma pessoa que vai investir muito em aumentar conhecimento, mas tomar uma decisão que gere uma mudança efetiva vai ser muito mais difícil se ele não sentir que está no cenário ideal. Então, pode adiar uma decisão de forma né, até equivocada. Como é que eu me relaciono no ambiente e dentro das minhas relações? Além disso, a gente vai analisar qual é a relação também com o dinheiro. Então, tudo isso vem, e isso é muito pessoal, isso traz uma construção baseada no percentual de cada um, e traz esse mapa, que é, né, um guia para a gente poder, de fato, mapear, interromper, investir, liderar a sua vida com relação com o dinheiro. E depois da constelação sistêmica, a gente também traz uma devolutiva hoje, trazendo reflexões sobre o que a gente viveu naquele momento, né? Qual foi a minha demanda inicial? A gente vai trabalhar e registrar isso. Quais foram os movimentos no início e o que foi o sistema reorganizado, porque a gente trabalha com o sistema físico e os bonequinhos nesse contexto. E as reflexões, quais foram os movimentos que aquilo demonstrou. Então, o excesso de adaptação, que foi um contexto, o que significa cada movimento que foi feito, a gente traz uma reflexão sobre esse movimento e traz as frases que vão ser utilizadas como solução, ou seja, aquilo que eu vou repetir muitas vezes e por que a gente está sugerindo essa nova reorganização do sistema. Então, esse é um documento também entregue para amplificar cada vez mais a sua tomada de consciência e quais os próximos passos para poder reorganizar o sistema de forma efetiva e como a gente também monitora esses resultados a longo prazo. Então, essas são as 3 ferramentas que a Inspirar Finanças utiliza na etapa interromper, trazendo autoconhecimento, constelação sistêmica e o baralho sistêmico como ferramenta para que você, durante e após a própria mentoria, consiga manter esse contexto de autorreflexão, de implementação de atividades e atitudes diferentes, né? Pri recebeu a devolutiva e espero que você ainda faça uso até hoje. E vai ganhar o baralho sistêmico, porque ele é o nosso novo aplicativo, tá? Para que você possa usar quantas vezes você se sentir em angústia, precisar de uma reflexão e pensar na necessidade de fortalecer o seu posicionamento ou reorganização do seu sistema. Esse vai ser oferecido para você. O seu áudio está fechado, amiga. Eu estou agradecendo. Muito obrigada, porque assim, essa ferramenta é muito assertiva. Né? Durante o processo de mentoria, quando a gente tirou, né? Às vezes que você tirou a carta, toda vez que você tirava, assim, estava falando de mim, de fato. Estava uma reflexão. E eu devo dizer o quê? Hoje não foi diferente. Entendeu? Hoje falou de uma questão, essa carta foi para mim mesmo, tratando de uma questão para mim nesse momento. Então, assim, este baralho maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, gente, por esse acesso. Muito obrigada. Está chegando já já aí para você. Bom, a ideia de hoje era compartilhar um pouco dessa etapa, né? Como ela realmente é complementar e fundamental dentro da metodologia. A gente não começa a falar de dinheiro, né? A gente vai olhar os nossos ciclos, sim, mapear o que a gente está vivendo, qual é o nosso perfil, interromper tendo consciência de quais são os ciclos, quais são os novos comportamentos que eu preciso implementar, que mudança de postura em cada frente, em cada decisão que a gente vai tomar, para na próxima semana, que a gente vai falar sobre a etapa investir. Aí sim a gente vai entender quais são os primeiros passos para começar a construir nossa reserva de emergência, os primeiros passos para montar uma carteira de investimento, o que eu preciso ter clareza e sair daquele lugar de eu preciso de muito dinheiro para começar a investir. Isso não é uma realidade, né? E a gente vai trazer isso também com um passo a passo prático para que a gente consiga seguir nesse ciclo do movimento 1000, então, mapear, interromper, investir, e na semana seguinte a gente vai trazer a temática liderar. Então, convide outras mulheres para estar aqui conosco. Esse é um movimento que a gente quer, de fato, compartilhar e cada vez mais alcançar outras pessoas a mudarem a sua perspectiva da relação com o dinheiro, mudarem o seu posicionamento frente à construção de liberdade financeira, porque é possível, é leve, não é mágica, requer a gente se confrontar, mas a gente está aqui para apoiar, porque juntos, né, conseguimos muito mais. Vou aproveitar para Exatamente, é dar mais um sobre isso. último depoimentozinho.
que é uma questão importante, que às vezes, isso aí que você falou, você disse para mim na época, você falou, olha, você não precisa, você tem dívida, né, que eu tinha, questões financeiras para organizar, e foi as coisas que você me disse, não, não é porque você está, isso aqui você vai organizar, mas você precisa olhar para a organização e o investimento, eles vão ter tem que ser decisões tomadas paralelamente. Você não vai deixar de investir porque você tem que pagar uma dívida. E assim eu fui executando aos poucos, né, como a Sheila falou, e eu devo dizer que diante de necessidade, por exemplo, de dívidas, inclusive no processo surgiram propostas de associação inesperadas, assim, tipo, isso me fez pensar como quando a gente entra no movimento, a gente consegue transformar até o que vem para a gente, né? De da vida, de retorno da vida, né? Então, assim, isso para mim, eu gostaria de compartilhar que nesse aspecto também aconteceram coisas muito benéficas e assim, eu creio que é parte do processo, né? É parte de todo o processo. Isso aí você mexe numa coisa, você mexe em todo o entorno. Então, assim, isso para mim eu só tenho mesmo mais um ponto assim, a agradecer e para mim super atribuo a inspirar, né, ao método de vocês que me surte bastante efeito mesmo. Muito orgulho em ouvir seu depoimento, até porque eu sei da sua trajetória, você merece, você construiu, você é uma pessoa que teve muita coragem de dar um primeiro passo e confrontar uma realidade que eu sei o quanto mexeu com tudo. Então, para mim é muito orgulho ouvir e saber que você está construindo um caminho que é de expansão sempre, amiga. A gente vai sempre mudando o nosso entorno. Eu tenho certeza que cada vez mais resultados, mais expansão, muito mais, porque você merece. E eu tenho certeza que a gente vai celebrar muito, porque você merece. E a vida vai lhe entregar Fé em tudo que Deus, você essas está mentoras buscando. maravilhosas. Obrigada pela sua participação, pela sua entrega, pela sua coragem e por estar aqui conosco mais uma vez, compartilhando um pouco do que você viveu conosco. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Manu, Suzy. Obrigada, gente. Foi maravilhoso o nosso encontro hoje. Espero vocês na próxima quinta. Teremos mais, o conteúdo não para, né, não, Shel? E a gente vai trazendo mais reflexões, porque eu acho que tudo que a gente fala serve para a gente e serve para o outro. Então, compartilhar, isso é sempre transformador e enriquecedor.